Seja muito bem-vindo ao nosso editorial das 18 horas, 6 horas da tarde. E aí, tá com o estômago vazio? Tá quase na hora da janta? Você já jantou? Eu ainda não jantei não. Meu estômago tá preparado aqui para mim comer um cuscuz com calabresa. Gosta de cuscuz? Pois é, eu não comia. Não porque eu não gostava, porque eu não conhecia o cuscuz. Aí quando eu conheci a Jaqueline, né, nordestina, fazia cuscuz e hoje eu como cuscuz praticamente todos os dias. Você come? Pois é, vamos lá para o nosso editorial. Vamos falar de política aqui? Aproveita e se inscreve no canal. Aqui é um canal de política, sou conservador de direita e a gente fala das pautas do que está acontecendo no Brasil e no mundo. E vamos falar sobre o Gilmar Mendes, que chorou ontem, né? Fez um chororô danado lá, emocionado, né? Defendendo ali o Moraes, uma emoção muito grande. E vamos falar sobre isso? Olha só, o Deltan Dallagnol, gosto muito das opiniões, gosto de assistir o canal dele, e ele vem aqui e escreve artigos aqui na Gazeta do Povo, citando a fonte para vocês. Ele escreveu o seguinte: STF chora por Moraes, mas não por inocentes. Eu acho muito bem feitos os editoriais do Deltan Dallagnol. Eu não vou colocar minha fotozinha ali embaixo, mas eu vou colocar na tela toda para você acompanhar o que, que ele disse também. Olha só o que, que o Deltan Dallagnol ele disse. De tempos em tempos, o Supremo Tribunal Federal nos brinda com cenas inesquecíveis. Não falo de julgamentos históricos que engrandecem a democracia. Falo de espetáculos emocionados que mais parecem peças de teatro, transmitidas ao vivo para o Brasil assistir incrédulo. A mais recente, nessa última quinta-feira, Gilmar Mendes, o homem mais influente e poderoso do país, foi às lágrimas ao elogiar o colega Alexandre de Moraes, voz embargada, face tremendo, lágrimas marejando os olhos. Tudo para enaltecer o heroísmo de Moraes na defesa da democracia. Infelizmente, não é apenas uma cena de camaradagem entre magistrados. Tanto Gilmar quanto Moraes se emocionaram com o errado. Juízes agindo ao mesmo tempo como vítimas, investigadores e acusadores. Processos conduzidos absolutamente fora da lei e condenações que mais parecem vingança. Aí, né? O texto do Deltan Dallagnol. Eu vou deixar para vocês irem nos comentários e falar o que, que você achou do texto do Deltan Dallagnol. Se você concorda com o Deltan Dallagnol, se você compactua com os mesmos pensamentos do Deltan. Eu quero deixar você à vontade para ir lá e comentar. Eu eu estou bem alinhado com o Deltan. E você? Está alinhado também? Vamos mudar de assunto? Vamos falar da próxima pauta de hoje, do próximo assunto? Olha só. STF marca julgamento de réus do núcleo 4 da suposta trama golpista. Vou fazer novamente do mesmo jeito para que eu possa ler e você possa acompanhar. A gente vai fazendo os testes aqui e se você gostou aqui do formato que eu coloquei, você coloque aí nos comentários. Denis, eu gostei do formato, está evoluindo, não volta ao formato anterior, a gente vai tentando aqui. Vou colocar na tela para você. Olha só. Nesta quarta-feira, 24, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal agendou o julgamento da ação penal contra o núcleo 4 da suposta trama golpista. O colegiado marcou sessões para os dias 14, 15, 21 e 22 de outubro, a fim de julgar o caso. Além de Moraes, que é relator do caso, a turma é composta por Flávio Dino, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Luiz Fux. Vamos voltar aqui? Não vamos continuar, não? Né? Ali a gente já sabe que o Fux é voto vencido. A gente sabe que o Fux, votos do Fux têm sido bem coerentes e ele está julgando para anular tudo e não está concordando. Mas Flávio Dino, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Moraes já são votos que vão condenar os réus. Infelizmente a gente tem visto isso acontecendo. Tem matéria aí da revista do Oeste, a revista Oeste, né? Eu gosto de citar a fonte para vocês. Então, infelizmente,
que a gente pode dizer? Serão condenados, né? Já está escrito o que vai acontecer. Mais uma aqui. Gosto mais desse menino aqui, eu sentia falta dele, o Constantino. Passou por um problema de saúde grande aí, né? Passando problema, o cabelinho já está crescendo, um câncer bem agressivo, o cabelinho já está crescendo. E eu estou feliz com a volta do Constantino. Também já passei por um problema sério, né? Um CA nos rins, tive que retirar o rim direito. Eu sei bem o que é o que ele está passando. Então é luta, mas também tem vitória. E o Constantino, ele vai fazer algumas críticas ao Paulinho da Força aqui. E eu gosto mais dele. Presta bem atenção no que ele fala e depois a gente comenta aqui, tá certo? Pacificador Paulinho da Força, sem expressão alguma política, né, ao lado de Temer e Aécio Neves, que tem menos expressão ainda, o Aécio, ele está tentando articular com todo mundo e quer produzir um negócio que agrade a gregos e troianos. Não vai ser possível. Cabe à Câmara fazer o seu trabalho, apresentar um projeto que tem que ser de anistia, até porque essa questão da dosimetria, o André Marcília me corrija se eu estiver errado, mas ela é que eu acho mais complicada do ponto de vista jurídico para o que cabe ao legislador, né? Eu acho que ele tem que fazer o trabalho dele na Câmara e mandar o projeto para o Senado, e deixa o Senado discutir, deixa o Senado sofrer a pressão que for da sociedade, né? De novo, a pacificação que esse trio está buscando não pacifica o país. É uma pacificação de meia tigela, né, que vai falar em redução de pena e deixa de fora as exigências, as demandas de, grosso modo, metade da população brasileira. Até mesmo uma pesquisa mostrou que até presos do 8 de janeiro não querem esse caminho. Né? E mesmo que, vamos supor que Jair Bolsonaro aceitasse para ficar numa prisão domiciliar e tudo, a gente sabe que a opinião de quem está claramente como refém do sistema não é a opinião sincera, né, de quem tem independência para opinar. Então, quem está olhando de fora sabe que esse acordo aí não é um acordo legítimo. O Brasil não quer reduzir um pouquinho a pena e aceitar a premissa de que houve uma tentativa de golpe. Esse pacificador Paulinho. Pois é, tá aí o Constantino. Gosto muito. Não é pacificador coisa nenhuma. Sem expressão nenhuma. Paulinho da Força. Aécio Neves. Qual a expressão que esses caras têm como político hoje? Mais queimados do que tudo. Se elegem com os fundos eleitorais, com compras de votos, provavelmente com algumas coisas que levam para alguns lugares por conta do dinheiro público, né? Que vai para esses fundos eleitorais. Então tá aí, parabéns para o Constantino. Gosto muito do Constantino. E o Constantino é um cara que, assim, passou por um problema muito grande, que é esse CA que está passando aí, está fazendo o tratamento, o cabelo já está crescendo. Eu gostava muito de trazer ele aqui antes, né? Quando, naquelas eleições de São Paulo ali para a Prefeitura de São Paulo, o Constantino foi bem atuante como repórter ali. Eu gostava muito do que ele falava. Mas eu quero falar novamente aqui de um assunto que eu falei de manhã, no primeiro editorial. Eu quero repetir aqui. Denis, você vai repetir? Não, eu preciso te falar. Eu mostrei um vídeo aqui do Gustavo Petro, no primeiro editorial. Ele foi lá nos Estados Unidos, foi para as ruas, né? E fez um motim lá, um discurso em favor da Palestina, incitando os soldados americanos a não receberem as ordens, não acatar as ordens do Trump. E o visto, o Trump, a primeira coisa é o visto, né? Não quer mais. O cara tá dentro da casa do Trump e vai lá afrontar o cara dentro da casa. E a matéria, essa aqui eu quero ler para vocês, tá? Porque é de uma loucura, assim, fora do normal. Um cara desses, isso, cara, não faz sentido para mim. O cara ir lá nos Estados Unidos e afrontar o Trump lá dentro dos Estados Unidos. E a matéria aqui do Danúzio diz o seguinte: Estados Unidos, que vão revogar visto de Gustavo Petro. Os Estados Unidos dizem, né, que vão revogar o visto de Gustavo Petro,
por ações incendiárias. Presta bem atenção aqui, né, que está acontecendo. E eu vou ler para vocês aqui, tá? Daquela mesma forma que eu falei, não vou colocar minha foto agora, ou até posso colocar minha foto aqui. Deixa eu voltar minha foto aqui para ficar... Não vou colocar não. Vamos lá, vou ler para vocês. O governo de Donald Trump anunciou que revogará o visto do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, né? Preto não, do Gustavo Petro. Nome difícil de falar aqui. Citando ações imprudentes e incendiárias. A decisão foi publicada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos no X. O órgão destacou que Petro participou do protesto em Nova York e incentivou soldados norte-americanos a desobedecerem ordens de Trump. Em um ato pró-Palestina, em seu discurso usando o megafone, pediu que militantes não apontassem armas contra civis, militares, né? Não apontassem armas contra civis. Petro já havia criticado Trump durante o discurso da ONU, pedindo a abertura de processo penal contra o ex-presidente por ataques no Caribe. E, segundo ele, atingiram jovens armados. A revogação do visto marca nova tensão entre Washington e Bogotá, em meio a declarações públicas do presidente colombiano contra ações nos Estados Unidos. Aí tá aqui, né? Marlon escreveu aqui no comentário. A sanidade mental da esquerda é preocupante mundialmente. É realmente uma lavagem cerebral que fazem com esse povo. É uma lavagem cerebral. Tá aí a imagem dele, né? Esse que tá com o megafone aqui, eu acho que é alguém famoso. Eu vi alguém ter falando aqui, ó. E o militante Roger Waters militando. Eu sinceramente, eu não conheço o Roger. Deve ser algum ator famoso. Eu não tô lembrando dele, não. Se você lembra aí, coloca nos comentários. Eu não lembro, não. Então, assim, olha só. A loucura de um presidente da esquerda. Por ideologia, ele vai dentro do país que o cara hoje está presidindo lá, é o Donald Trump, que todo mundo sabe que as opiniões, as ações dele são contundentes. Ele é de direita, ele tem se manifestado contra essas ações de grupos terroristas, né? Ele, literalmente, ele é parceiro de Israel. E o Petro vai protestar com megafone, fazendo motim lá, um ato pró-Palestina, ainda incitando os soldados do Trump a desobedecer às ordens do Trump. Vê se tem ideia um cabra desse. Infelizmente, quando se coloca um presidente que coloca ideologia acima de tudo, igual ele colocou aqui, quem vai ser prejudicado é a população. Daqui a pouco tem sanções e começa todo aquele imbróglio. Então, essa questão do Trump, aqui principalmente com a América do Sul, aqui com Maduro, agora com a Colômbia aí, o Brasil, é porque na América do Sul, o Lula, com esse Foro de São Paulo, eles conseguiram introduzir o esquerdismo muito forte aqui. E o Trump sabe que esses esquerdistas são alinhados com os maiores inimigos dele, dos Estados Unidos, que é Rússia, China, Irã, uma série deles que são grandes, que são os ditadores. E nós aqui, infelizmente, por conta da ideologia e o presidente que a gente tem aqui, está bem alinhado com essas ditadoras. E o Trump vai combater isso aí. Então, o que se passa na cabeça de um doido desse aí? O que se passa na cabeça de um camarada desse? Não dá para entender o que se passa na cabeça de um cabra desse, não. Eu, sinceramente, não entendo o que passa na cabeça desse rapaz, né? Infelizmente, tá aí. Quem que vai pagar é o povo. Ele vai sofrer poucas coisas, né? Quem vai pagar é o povo. Mas eu espero que o povo da Colômbia também, assim como nós aqui, a gente acorde e tire esses esquerdistas do poder, né? Tá lá nos Estados Unidos, lá, afrontando o Donald Trump na casa dele. É doido ou não é? Coloca nos comentários aí se você acha que ele é doidinho. Deus abençoe você e até o próximo editorial amanhã. E daqui a pouco eu vou comer o cuscuz. Se tiver bom, eu vou falar para vocês se estava bom. Certo?
Deus abençoe você.